Bom, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre uma das muitas revoltas, né, que eclodiram na história do Brasil no século XIX. A revolta popular do Quebra-Quilo. Essa foi uma revolta importante, né? Eu estudei, né, esse movimento durante um certo tempo da minha vida profissional de pesquisador, das pesquisas que eu desenvolvi, né, em arquivos, tanto locais como arquivos nacionais de reflexões e leitura, resultou aí uma dissertação de mestrado que eu escrevi, né, e que foi apresentada na Universidade Estadual de Campinas no ano de 2001. Depois eu acabei escrevendo, né, alguns artigos que foram publicados em periódicos locais. Então a minha fala ela se baseia muito nessa experiência de pesquisa que eu desenvolvi sobre o tema há algum tempo atrás e também na experiência que eu desenvolvo com o tema na disciplina de História da Paraíba que eu ministro aqui na Universidade Federal de Campina Grande. Então eu gostaria de destacar alguns aspectos, né? Falar um pouco da revolta em si, o que foi a revolta popular do Quebra-Quilos, o contexto em que ela está inserida, a ação dos revoltosos, os desdobramentos, né, desse movimento em que ele resultou, e também deixar aí no final algumas dicas bibliográficas para quem queira aprofundar esse tema em termos de história local, na história da Paraíba, e em termos de história nacional, história do Brasil, no caso do século XIX. Bom, o Quebra-Quilos ele foi uma revolta que contou com a forte participação de grupos populares que compunham, né, a sociedade imperial e escravista da época, no caso na segunda metade do século XIX. Então, para começo de conversa, a gente deve caracterizar o Quebra-Quilos como uma revolta popular, embora ele tenha contado ao longo de sua dinâmica no tempo com a participação de diferentes classes sociais. Então você tem, por exemplo, aqui e acolá, na documentação de época, menção a membros da elite dominante insatisfeitos com os rumos, né, das reformas conservadoras que o Império vivia no movimento. Padres, proprietários, membros do Partido Liberal, etc. Mas o grosso da população que se envolveu no movimento é gente simples, camponeses, sitiantes, artesãos, pequenos proprietários, desocupados e até, inclusive, a participação do grupo mais subalterno da época, né, mais explorado e oprimido, que era justamente os escravos, tá certo? Que inclusive foi o foco principal das minhas pesquisas. Eu tentei fazer uma leitura da revolta popular do Quebra-Quilos a partir de um ensaio de insurreição de escravos que ocorreu no curso do movimento. Então embora a gente possa dizer que é um movimento pluriclassista, né, que contou com a participação de diferentes classes e grupos sociais da sociedade da época, tanto do campo como da cidade, mas ele teve uma forte presença de camadas populares livres naquele contexto de mudanças do Império. Então, recuperando um pouco aí os fatos, né, básicos, ele começou aqui em Campina Grande, né, no antigo município de Campina Grande, no dia 31 de outubro de 1874, quando os populares apareceram nas feiras que ocorriam semanalmente aqui nos diversos municípios da região hoje Nordeste, à época se chamava de Norte, e se revoltaram, entrando, né, na cidade e vila
confrontando com autoridades, né, responsáveis pela manutenção da ordem, como a polícia, ocupando, né, ou atacando prédios como o prédio das câmaras municipais, das coletorias de renda, residência de grandes comerciantes, principalmente aqueles que eram vinculados à maçonaria, já que o quebra-quilos ocorre no contexto da chamada questão nacional que dividiu, né, parte da igreja num movimento, né, de contestação à maçonaria. Então a maçonaria acabou sendo, por isso, alvo da ira popular. E geralmente os populares eles adentravam, né, nessas vilas e municípios, começando aqui em Campina Grande, depois se espalhando por outros municípios da Paraíba e depois se propagou por outras províncias, como a de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e até o Ceará. Então, a palavra de ordem principal, né, que os populares entoavam quando entravam, né, nessas vilas e cidades era justamente abaixo os quilos. Daí um pouco a nomenclatura do movimento. O movimento quebra-quilos, né, que hoje a gente conhece como quebra-quilos, ele tem essa nomenclatura em função desse detalhe que compôs, né, as reivindicações dos revoltosos, que era o quê? Destruir os novos pesos e medidas então adotados pelo Império, que era o quê? Era o novo sistema métrico decimal de origem francesa, né, que surge ali no contexto da Revolução Francesa, de caráter burguês, né? Então vai havendo uma tendência, na medida em que a economia e o mundo capitalista se expande, de você unificar, né? Como o capitalismo está muito baseado na troca de mercadorias, então era interessante para a burguesia, para os comerciantes e os estados implantados, né, em nome dessa ordem, você unificar os padrões de peso e medida. Antes, o que vigorava eram padrões locais. Então, Portugal tem o seu padrão de pesos e medidas, a Espanha, a França, a Inglaterra. Então, no início do século XIX, com a expansão, né, da sociedade burguesa e capitalista baseada na produção e no comércio de mercadorias, vai havendo uma tendência à unificação de pesos e medidas. Ou seja, o que vale em um lugar, né, passa a valer em outros lugares. Então, se o metro, né, ele vale aqui e ele vale na Inglaterra, na França. Então, naquele contexto de tentativa de modernizar a sociedade brasileira, entre aspas, aí, o imperador Dom Pedro II, ele, né, adota o novo padrão de pesos e medidas inspirado no modelo francês. Só que há uma resistência muito grande da população já acostumada com aqueles diferentes pesos e medidas, né? Isso fazia parte do cotidiano da população, lidar com a vara, com a cuia, né? E de repente ela se vê na contingência de substituir esses padrões antigos pelos novos padrões baseados no litro, no quilo, no metro, etc. Então isso acabava dando margem para os mais espertos, né, burlarem e enganarem essa população já sofrida, né, por outras razões. Então eles gritavam abaixo os quilos e saíam quebrando, né, os símbolos, né, do novo sistema métrico decimal, como as balanças, né, que eles entravam, por exemplo, nas câmaras, onde essas balanças ficavam localizadas, ou na coletoria de renda, arrancavam, né, do funcionário lá existente e quebravam, né, quer dizer, inutilizavam, como que simbolizando ali a ira, né, a contrariedade dessa população contra esse símbolo dessas mudanças que, no fundo, prejudicava ainda mais as já precárias condições de vida dessa
população. Além disso, nós temos uma realidade, né, de crise, principalmente no âmbito do norte, né, do Império, onde estavam situadas essas capitanias que se viram de palco para o movimento, como Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará, né, você tinha uma série de outros fatores que também atingiu em cheio essa população mais pobre, que foi o móvel da revolta, como eu falei no início da minha fala. Então, por exemplo, impostos, né, que a população tinha dificuldade de pagar, que são remanejados, né? Novos impostos que são criados em função dessa realidade, né, do Estado arrecadar mais recursos, para tentar usar esses recursos para financiar essa modernização. Por exemplo, a construção de ferrovias, que beneficiava uma pequena minoria da população. Então, quem se beneficiava com a construção de ferrovias, como aqui na Paraíba, na década de um pouquinho mais para frente, né, de 80, mas em outros lugares antes, em Pernambuco, né, em outras partes do Brasil, as ferrovias eram construídas com recursos que o governo arrecadava para pagar aos capitalistas ingleses, já que as primeiras ferrovias no Brasil foram construídas com capital inglês. Só que os ingleses cobravam seu quinto. Eles queriam ser remunerados por esse investimento que o Estado acabava encampando. Só que o Estado arrecadava esses recursos da cobrança de impostos, né, que recaía majoritariamente sobre a população remediada e pobre. Então daí um pouco, naquela época, naquele contexto, a cobrança, o remanejamento de antigas taxas e o surgimento de novos impostos, cujo preço quem pagava era essa população mais pobre. Some-se a isso também a crise de mão de obra que a região está vivendo, a transferência, né, de muitos escravos para o Centro-Sul. Então há uma carência de trabalhadores escravizados por parte dos senhores, que vão ver o quê? Nesse grande contingente de homens livres pobres, que era uma grande parcela da população aqui da região, que vivia de forma muito precária. Inclusive uma parte era constituída de ex-escravos, mestiços, e que periodicamente era alvo da ira e dos interesses dessa elite proprietária que queria transformar essa gente em mão de obra barata. E essa população tinha ojeriza a essas formas de trabalho que lembravam a escravidão. Então, uma das razões para o quebra-quilos é justamente lutar contra a tentativa de escravização que periodicamente recaía, né, como um perigo sobre suas costas. Foi assim na revolta anterior do ronco da abelha, no começo da década de 50. E se repetiu durante o quebra-quilos na década de 70. Aquele temor que essa população pobre, mais livre, tinha de ser transformada em escravo numa época de crise das relações de trabalho, principalmente aqui no âmbito local de nordeste. Não é à toa que o quebra-quilos eclodiu aqui no norte, ele não eclodiu no sul. A gente não tem notícia, a não ser residualmente no Rio de Janeiro, em 1873, de alguns indícios de revoltas contra o sistema métrico decimal, mas que foi muito efêmero. Para valer mesmo, o quebra-quilos, tal qual a gente conhece, eclodiu aqui no norte, justamente porque essa região do Império, que era vastíssimo, né, na segunda metade do século XIX, foi a mais atingida por esse conjunto de mudanças que o Império estava vivendo de cima para baixo, promovida pelo imperador, e que visava atender os interesses da elite do Centro-Sul. Então esse conjunto de medidas, né, transferência de trabalhadores escravizados para o Centro-Sul, novos impostos, reajuste de taxas de impostos antigos, a centralização em torno do Centro-Sul, o temor da escravização que essa população pobre tinha, se concentra com muito mais força aqui nas províncias do norte. Por isso que o quebra-quilos eclodiu aqui. Então eles lutavam contra os pesos e medidas, porque prejudicava, né? Por exemplo, um pequeno comércio,
um sitiante, né, que ele trabalhava sua terra com a família, aqui na região, no entorno de Campina e das outras municípios que foram conflagrados pela revolta. Ele trabalhava, extraía da terra, né, produtos como feijão, milho, e um pouquinho que sobrava ele vinha para a feira, né, as feiras locais de cereais que ocorriam, por exemplo, no sábado, para vender, né, esse pequeno excedente na feira local, para comprar com esse recurso que ele não conseguia produzir e retornar para o seu local de moradia e de trabalho. Então muitas vezes ele era burlado pelo comerciante lá que controlava os nossos pesos e medidas. Então isso prejudicava essa população pobre, que vendia esse pouco que sobrava na feira. Então isso prejudicava mais diretamente os pobres, porque os ricos tinham como se safar, né? A questão dessa tentativa de substituir escravos por outros trabalhadores era um risco muito grande que essa população pobre sofria. Por isso que também, mais uma vez, essas novidades, né, essas leis, né, que redundaram aí na reforma da Guarda Nacional, do novo sistema métrico decimal, foi mais uma vez caracterizado pela população como lei do cativeiro, visando escravizar essas populações, que embora vivessem numa situação muito difícil, muito precária, tinha horror a serem transformados em escravos. Elas poderiam até admitir outras coisas, menos ser transformadas em cativo. Era a situação mais humilhante, mais vexatória e mais opressora. Daí um pouco o que havia ocorrido no Ronco da Abelha anteriormente e o que volta a acontecer no quebra-quilos. A própria questão da lei que altera a Guarda Nacional, né? Que era outra questão muito delicada. Você agenciar pessoas para manter a ordem interna e externa. Nós tínhamos tido, há alguns anos atrás, a Guerra do Paraguai, que arregimentou de forma compulsória, violenta, parte dessa população pobre, inclusive aqui da região. Então, em 74, a memória dos populares em relação à Guerra do Paraguai, e tudo que isso significou em termos de opressão, quer dizer, você deixar seus entes queridos, né, para servir a Guarda Nacional, outras milícias militares, em outras províncias, e no caso da Guerra do Paraguai, em outras regiões, em outro país, como foi o caso do Paraguai, que foi o campo, o local onde se deu a maior parte das batalhas. Então, ainda em 74, ainda estava fresca na memória as imagens, né, de violência que o Estado e as elites cometeram contra essa população pobre, que foi compulsoriamente, contra a sua vontade, portanto, transformada em soldados para servir numa guerra que eles não tinham nem noção do que significava, sendo usado, portanto, como bucha de canhão, como se diz no linguajar popular. Então houve uma reforma na Guarda Nacional que aparentemente parecia ser mais democrática, porque em princípio nivelava, né, todos teriam que servir, só que os senhores, os mais poderosos, tinham como se safar, pagar para não irem, substituírem o filho, né, do proprietário pelo um agregado, um dependente, etc. Agora os pobres não tinham como fugir desse verdadeiro, como se dizia à época, imposto de sangue. Então, além dos vários impostos que existiam, a mercadoria que você colocava lá na feira, você tem que pagar um imposto. O uso do peso, dos novos pesos e medidas da balança, você tem que pagar um imposto, né? Você tem o imposto do recrutamento, que sabiamente a população chamava de imposto de sangue, porque simbolizando aí a violência, a dor e o sofrimento que era você ser arregimentado compulsoriamente para servir num campo de batalha que você não tinha nada a ver com ele. Era uma guerra muitas vezes de elite. Então a luta contra o recrutamento também foi uma luta muito importante que agregou essa população pobre. Então observe, né? É um conjunto de fatores, de mudanças que estão ocorrendo, né? Organizada pelo Estado Imperial, que beneficia as elites em detrimento das grandes camadas populares, né? E uma parte da elite proprietária local, que está perdendo espaço, que
que está perdendo poder para a facção da elite do Centro-Sul, cada vez mais hegemônica. Mas quem sentia o drama de toda essa realidade eram os pobres, livres e os escravos. Os poucos que permaneciam aqui, né, na região, por exemplo, os que trabalhavam nos algodoais, né, que eram cada vez mais uma cultura de importância, de exportação. Então, o que era que os senhores faziam? Eles passavam a explorar muito mais os seus escravos. Eles perdiam alguns escravos, porque o preço do escravo beneficiava a sua venda, mas os que ficavam, eles intensificavam a exploração. Então, por isso que alguns escravos aproveitaram o momento de desorganização que a revolta gerou. Esse quadro aí, a população pobre, que já tinha uma tradição de luta, de revolta, ela reativa, digamos assim, essa memória de luta no sentido de agenciar, né, os revoltosos e justificar o movimento, num momento de crise social, econômica e política que a região e o país como um todo vivia. Então daí um pouco esse ritual, né, que eles empreendem a cada momento que entram no espaço público das vilas e cidades, né, com as palavras de ordem, abaixo os quilos, quebra, né, ou abaixa a religião católica, a maçonaria, viva a religião católica apostólica romana, viva a liberdade, no caso o grito de ordem dos escravos. Tudo isso resulta numa revolta de grandes proporções. Eu diria que a revolta popular do Quebra-Quilo talvez tenha sido uma das maiores revoltas de todo o século XIX. Né? E talvez por isso ela tenha sofrido também uma das maiores repressões até então registradas na já longa história de violência do Império, do Estado Imperial, das elites proprietárias contra as camadas populares, livres, e contra as populações escravizadas quando se insurgem contra a opressão e a exploração. Então, não foi suficiente, tanto é assim que não foi suficiente o uso da repressão local, da Guarda Nacional, dos contingentes militares locais para conter a revolta que a essa altura, né, finais da década do ano de 74, começou em outubro, se estendeu por novembro, dezembro, vai perdendo força, mas em algumas localidades ainda chega ao começo de 1975. Então, diante desse quadro, o imperador ele articula um grande contingente, né, do exército brasileiro que sai do Rio de Janeiro, comandado pelo coronel Severiano da Fonseca, né, que irmão do futuro proclamador da República, né, Deodoro da Fonseca, em direção às províncias conflagradas. Então ele chega aqui na Paraíba por volta de dezembro, no Natal de dezembro de 1874, armado, né, com armamentos pesados para a época. Eu tenho a impressão de que pela primeira vez se usou armas como canhões para conter e debelar uma revolta popular, né, que vai ser usado depois de forma generalizada, por exemplo, em outros momentos de repressão contra os populares, como na revolta de Canudos. Então foi preciso que um grande contingente de outras províncias e da própria corte para debelar a revolta popular. E nesse contexto, muitas arbitrariedades contra os populares foram cometidas. O uso do chamado colete de couro, que era um instrumento, né, de suplício, né, feito de couro, que se acoplava ao corpo, né, aos corpos dos revoltosos presos, que saíam daqui num calor escaldante, né, em direção à capital, para serem aprisionados nas cadeias da capital. Então se usou de muita repressão contra os populares. Seletivamente, alguns membros da elite que participaram acabaram tendo penas menores ou sendo pura e simplesmente absolvidos. O que a gente observa é que a repressão atingiu mais os próprios populares por terem sido o principal contingente que participou da revolta e por uma questão política de seleção, de escolha por parte das elites proprietárias. Então o uso do colete de couro,
o uso generalizado do recrutamento como punição, né, de muitos que participaram, até que não tinham participado, que houve uma caça às bruxas generalizadas, né, para se ver como exemplo, no sentido de que isso não voltasse mais a ocorrer. Em que pese o movimento ter sido formalmente derrotado, né, em termos militares, né, mas a gente não deve medir a história de um movimento social pelo fato de ele ter sido momentaneamente vitorioso ou derrotado. Se a gente observar por esse ângulo estreito, né, de fato a revolta foi derrotada. Os revoltosos foram derrotados pela repressão, que era muito superior às armas que os populares tinham. Então, enquanto o Estado imperial usou canhões, por exemplo, os populares, a grande arma dos populares era a própria força coletiva, da multidão em ação. Quando muito eles utilizavam instrumentos de trabalho, armas brancas, muito pontualmente. Tanto é assim que foram poucas as vítimas que os populares fizeram. A gente conta, pela documentação de época, as poucas vítimas nas hostes do inimigo. Agora, em compensação, quando a revolta foi vencida, né, foi reprimida, houve uma grande repressão por parte do Estado. Isso é uma regra, né, que as elites, através do seu Estado, usam para reprimir os de baixo, nas revoltas de escravos, nos movimentos operários, né, de lutas, de greve, e no caso dos pobres, de uma maneira geral, das camadas populares. Então, houve muita prisão, muita tortura, muitas deportações, para, com isso, o Estado tentar manter a ordem naquela conjuntura momentaneamente interrompida pela comoção popular. Mas se por um lado a gente observa que houve uma derrota dos populares, nem por isso a luta foi em vão. De certa maneira, eles obtiveram vitórias parciais. O fato da revolta ter existido, né, já é um fato por si só interessante, que coloca em exercício a força da multidão, né? Outra questão também é que, mesmo o sistema métrico decimal tendo sido adotado formalmente, a gente observa que a população continuou durante muito tempo apegada a esses antigos padrões. Então, mesmo com o novo sistema métrico decimal, por exemplo, a população continuou usando. Até recentemente, né, principalmente nas feiras aqui do Nordeste, era comum você comprar uma cuia de farinha, né? Então, a cuia, como um instrumento de medição popular do antigo sistema, sobreviveu durante muito tempo ao quilo, ao litro, ao metro, etc. Fora as outras medidas antigas. Eu cito aqui o exemplo da cuia, né? É importante, por tudo que a gente sumariamente descreveu e analisou aqui, estudar o quebra-quilos. Durante muito tempo o quebra-quilos ficou circunscrito como uma revolta regional, local, de Campina Grande, atinente à história de Campina Grande, da Paraíba, ou quando muito do Nordeste. Mas, na verdade, estudar o quebra-quilos é tão importante como estudar a farroupilha, como estudar a cabanagem, como estudar a praieira, as diversas revoltas, a revolta do Vintém, na década de 80 no Rio de Janeiro, e tantas outras revoltas que eclodiram no Brasil como um todo. Essas coisas não estão isoladas. O problema é que, como se estabeleceu uma historiografia hegemônica no final do século XIX e no século XX, se passou a fazer essa divisão entre o que é história nacional e história regional, numa espécie de relação de hierarquia. Então, quando a gente estuda a história do Brasil, oitocentista, a gente estuda a farroupilha, mas não estuda em história do Brasil a revolta do quebra-quilo, o ronco da abelha. Por quê? Porque é um processo de hegemonia de uma historiografia do Centro-Sul que transformou os seus eventos em eventos nacionais. Então, a farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul. Ela foi, se a gente quisesse usar a linguagem dele, tão regional como o quebra-quilos, como a revolta dos balaios, como a revolta a cabanagem. No entanto, alguns desses eventos se transformaram em eventos nacionais e outros regionais. Então é preciso acabar com essa divisão. Hoje, o quebra-quilos cada vez mais se torna conhecido, né? Inclusive no dicionário do Império, organizado pelo Ronaldo Weifers,
pela primeira vez você vai encontrar numa obra de abrangência nacional um verbete dedicado a diversas revoltas que ocorreram no 800 brasileiro, incluindo aí o quebra-quilos. Então está lá, se vocês procurarem, no Dicionário do Brasil Império, um verbete sobre o quebra-quilos, o que não deixa de ser um avanço em função dessas transformações, nem sempre para o bem, né, mas no caso aí sim, que a historiografia brasileira vem sofrendo. Em termos, só para concluir, quem quiser aprofundar esse tema da história da revolta do quebra-quilos, eu indicaria algumas obras, algumas clássicas e outras mais recentes. Por exemplo, em termos de obras mais antigas, o livro do Eupídio de Almeida, História de Campina Grande, tem várias partes em que ele fala, uma visão meio tradicional, preconceituosa, mas vale a pena ser lida, é um autor clássico que a gente indica, tá certo? Tem o trabalho do Hamilton de Matos Monteiro, que deu uma contribuição importantíssima, né, e do Armando Souto Maior, são dois trabalhos acadêmicos, duas teses de doutorado, o Armando sobre o Nordeste e o Hamilton, né, Hamilton de Matos Monteiro, na década de 80. Ele tem um trabalho importante e parte do trabalho, a tese de doutorado dele, uma parte é dedicada aos movimentos sociais do Nordeste, incluindo aí Ronco da Abelha e Quebra-Quilo, que vale a pena ser lido, né? E o livro do professor Hamilton, o Armando Souto Maior, Quebra-Quilos, Lutas Sociais no Outono do Império. E mais recentemente uma série de trabalhos que colocaram definitivamente o quebra-quilos na ordem do dia e no contexto da historiografia brasileira. Eu cito aqui o trabalho da professora Maria Verônica Secreto, tá certo? Sobre o quebra-quilos, um trabalho muito interessante, inspirado nas reflexões do historiador Antônio Eduardo Thompson, né? Tentando entender os movimentos, né, que resultaram no quebra-quilos como parte de uma tradição de revoltas, motins, né, contra a fome, economia moral da multidão, algumas reflexões que Thompson faz para a Inglaterra e que alguns historiadores sociais tentam adaptar para o contexto brasileiro. Maria Verônica Secreto é uma referência importante e os meus próprios trabalhos, né,